Olá, boa noite. Eu sou Francisco Duarte Guimarães. Está começando agora mais um programa Grandes Temas, aqui na TV Universitária. No programa de hoje, o tema será Ideologia nas Escolas. Para o debate, eu conto com a presença de Alípio de Souza Filho, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Rogério Marinho, deputado federal pelo Partido da Social Democracia Brasileira. Marcos Guerra, advogado, e Pablo Capistrano, filósofo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e de Filosofia do Instituto Federal da Educação do Rio Grande do Norte. Sejam bem-vindos e obrigados por terem aceitado o nosso convite. Eu queria começar o programa com a palavra do professor Alípio, perguntando a ele, de maneira assim clara, didática para o nosso telespectador, o que vem a ser ideologia e especificamente ideologia no ensino nas escolas, como hoje está se debatendo no nosso país. Boa noite. Quero dizer que é um prazer estar aqui com os demais participantes do Grandes Temas. Eu acho que sim, é importante começar pela palavra, porque o termo ideologia tem uma longa história e tem sido utilizado muitas vezes num sentido não conceitual, que é aquele que as ciências sociais elaboraram desde muito, que traduz a ideologia como as ideias que correspondem à naturalização, à justificação, à legitimação de uma dada ordem social, de uma dada realidade instituída. E isso como um fenômeno das ideias que em todas as sociedades na história temos. Então, primeiro, entendendo a ideologia como isso, me parece que para um debate como esse se torna importante situar o contexto no qual esta palavra vem ao debate público brasileiro, à esfera pública, notadamente nessa relação com a escola. A ideia de que a escola brasileira, notadamente a escola básica, estaria assaltada pela ideologia. É preciso situar que isso nasce num contexto de uma disputa política muito severa, que hoje nós nos encontramos no país, e certos segmentos mais conservadores começam a atribuir ao pensamento crítico na escola a ideia de que esse pensamento é ideologia. Então, nós estaríamos vivendo, segundo esse entendimento conservador, um assalto da escola por militantes de esquerda, notadamente os militantes identificados com as correntes que hoje têm assento no governo federal e que, portanto, na escola estaria havendo um trabalho de doutrinação ideológica. Ora, primeiro já há aí uma distorção do que seja a ideologia, porque a ideologia é exatamente o pensamento conservador, o pensamento que busca naturalizar o que é social, eternizar o que é histórico, universalizar o que é particular, e dessa maneira, portanto, é um pensamento da ordem. O que buscamos nas escolas é justamente a produção de um pensamento crítico e um ensino de um pensamento crítico para formar indivíduos críticos, que são os únicos indivíduos compatíveis com o espírito investigativo, com o espírito livre, que é o que é papel da escola formar. Então, a meu ver, eu como cientista social, me parece esdrúxulo chamar de ideologia aquilo que, na verdade, é o pensamento crítico na escola. E é papel da escola produzir e difundir o pensamento crítico. Crítico não quer dizer marxismo, crítico não quer dizer pensamento de esquerda, crítico quer dizer simplesmente um saber que é capaz de, contestando a si próprio, produzir espíritos livres, mentes livres, indivíduos livres, para a produção da investigação científica, para a produção do saber teórico, filosófico, científico. E a escola ou faz isso, ou ela está perdendo o seu papel. Eu não imagino que nós, educadores, que queremos o desenvolvimento da sociedade brasileira, ou da nação brasileira, como autônoma, soberana, independente, como nós teremos isso se não formarmos cientistas, pesquisadores? E isso começa na escola, isso começa no ensino fundamental. Requer, portanto, que nós tenhamos aí a produção de espíritos livres para trabalhar todos os temas sem tabu, sem preconceitos, sem dificuldades, porque é isso que o saber teórico, filosófico, científico requer. Alguém com espírito livre, sem tabu para trabalhar qualquer que seja o tema.
repetindo como cientista social, me parece uma bizarrice que você nomeie de ideologia aquilo que é o seu contrário, a crítica da ideologia. O professor Marcos Guerra participou da implantação, né, foi educador do Estado e tem um conhecimento muito profundo do método Paulo Freire, que tem essencialmente um viés ideológico pela consciência, né, esse espírito crítico, mas por uma tomada de consciência. Eu gostaria de ouvir a sua palavra, se o senhor pudesse explicar como é esse método Paulo Freire e como o senhor está vendo esse debate hoje, em que ele se desvirtua ou em que ele se aprofunda daquilo que o senhor participou historicamente. Muito obrigado pelo convite e também por podermos debater algo importante como a liberdade de expressão. Sem a liberdade de expressão na imprensa, na televisão, há quem diga que hoje se exagera nessa liberdade, mas sem essa liberdade de expressão, na escola também, eu estou de acordo com o professor Alípio, a gente perderia a possibilidade de formar a cidadania. Obrigado por lembrar o Paulo Freire. Paulo Freire dizia, repetiu muitas vezes, a educação não é neutra. E, efetivamente, tanto ela não é neutra, como, de novo, a imprensa. A TV Globo não é neutra, a TVU não é neutra. Ela dialoga sobre questões que valoriza e contradiz questões que deseja questionar exatamente. O Paulo Freire criou condições para que se fizesse uma alfabetização de adultos numa velocidade compatível com as necessidades de aprender a ler e escrever em português e em 40 horas. E isso discutindo o cotidiano da pessoa e não como a cartilha da época, Ada dá o dedo ao urubu ou coisa assim. Não, discutindo exatamente a vida, as necessidades, a casa, a moradia, o pão, o trabalho, a liberdade, compreende? Porque a educação não é neutra, a educação discute as coisas da vida. E eu acho que vale a pena lembrar que não é só a escola que faz a educação para a cidadania, a família também. É impossível imaginar de querer neutralizar a educação, tanto na família, nas igrejas e na escola. Nós estamos num mundo onde a gente deve, ao contrário, defender a liberdade de expressão, inclusive a liberdade de cátedra. Ao invés de tentar cercear, nós estamos num mundo onde a gente deve ter coragem da contradição, ter coragem de discutir as coisas, ter liberdade de discutir. Esse é o mundo que me parece que nós merecemos e pelo qual eu tenho lutado também. Recentemente surgiu um termo novo chamado assédio ideológico, inclusive um projeto de lei do deputado que se encontra aqui, o deputado Rogério Marinho, demonstra uma preocupação com esse tema, né? Assédio ideológico. Deputado, eu queria que o senhor explicasse essa sua preocupação, em que consiste esse projeto e como o senhor está vendo esse debate público e que tem causado certo dissabor, alguma polêmica na nossa sociedade. Bem, primeiro quero agradecer aqui o espaço, né, o convite. Acho que um dos pilares da nossa democracia, entre aspas, burguesa, né, é o contraditório. É um valor que a gente tem aí há 3.000 anos, 1.000 anos antes de Cristo até. Dizem os historiadores, foi a Batalha de Salabina que definiu isso, entre a teocracia dos persas e a democracia dos gregos, né? Então, são valores que foram incorporados, foram capturados pela nossa civilização judaica cristã. São valores que eu preservo e a sociedade brasileira tem como caras, né, tem como intrínsecas, tem como pilar, tem como alicerce,
que é a liberdade de imprensa, que é atacada de forma cotidiana por esse governo do Partido dos Trabalhadores, que vez por outra tenta cessear a liberdade de imprensa, que é a separação entre os poderes, que o Judiciário, o Ministério Público, o Parlamento e o Executivo sejam harmônicos entre si, não sejam incorporados, por um Executivo hipertrofiado, forte. É a questão da pluralidade partidária de opiniões. São valores que dizem respeito à essência da família como base, como célula mais importante da nossa sociedade, com valores que nos norteiam e que nos preparam para a vida. Então, esses valores vêm sendo atacados. Eu discordo do professor Alípio quando ele fala que a ideologia, na verdade, é um valor conservador, entre aspas, de quem domina a sociedade. Quem domina a sociedade, professor Alípio, há 13 anos, é o Partido dos Trabalhadores. E nos livros escolares, nos livros didáticos que são disseminados nas escolas públicas brasileiras, tem verdadeiras bizarrices, aberrações, contradições óbvias, uma visão vesga da sociedade, da história, do momento econômico que nós vivemos, onde se glamoriza, por exemplo, o MST e o MTST, que são movimentos criminosos, à margem da lei, que sequer tem CNPJ, que agridem a Constituição no direito de propriedade. E, ao mesmo tempo, dizem que o agronegócio é criminoso, que dizem que Fernando Henrique é neoliberal como se isso fosse uma ofensa, sequer define o que é neoliberalismo, e dizem que Lula é o pai da pobreza. Eu trouxe aqui vários exemplos, se for preciso mostrar a você, de que livros de sociologia, de geografia, de história, disseminados e publicados e distribuídos na escola pública brasileira, são tendenciosos, tem uma visão vesga, errada da história brasileira. E eu defendo a pluralidade, a narrativa da liberdade de cátedra, que não pode ser confundida com você ultrapassar o currículo e impor para o aluno, que é o hipossuficiente, que está numa relação, inclusive, diferente com o professor, porque se ele contestar, ele corre o risco de perder uma nota, Esse aluno, ele não pode ser submetido a essa ideologia que é colocada do grupo dominante e conservador hoje, que é o Partido dos Trabalhadores. Então, o nosso projeto de lei define que o assédio ideológico é crime, punido de acordo com o que determina o nosso Código Penal. É evidente que o projeto de lei que nós colocamos é um projeto de lei para fazer o debate, que não pode ficar debaixo do tapete. Nós acreditamos que quando um professor vai à sala de aula e fala sobre capitalismo ou sobre comunismo, ele não pode ter a visão dele, ele tem que ter a visão histórica, tem que ter a visão narrativa, para que o aluno faça o seu juízo de valor a respeito das matérias que são colocadas. E não que ele seja obrigado a ter a impressão, a opinião do professor. Veja, eu estou na Comissão de Educação há 10 anos. Eu convivi com o ministro Fernando Haddad, que hoje é prefeito da cidade de São Paulo. Na época, ele tentou implantar as famosas cartilhas gays, que foi chamado assim, mas eram cartilhas de orientação sexual do ensino fundamental. E ele recuou. Só que quando ele foi prefeito da cidade de São Paulo, no primeiro ano da sua administração, ele acabou com o dia do pai e da mãe e criou o dia do cuidador. Quer dizer, será que a sociedade paulistana foi consultada a respeito dessa inversão do processo familiar, dessa reconstrução da família a partir da lógica do ministro Fernando Haddad, agora prefeito da cidade de São Paulo? Então, o nosso projeto quer trazer a lume, quer tirar debaixo do tapete essa discussão. Nós achamos que existe sim assédio ideológico nas escolas. Achamos que o professor, inclusive, muitas vezes é ferramenta inocente desse processo, porque os livros didáticos passam para o professor uma realidade que ele é obrigado a passar para os alunos, e quem constrói essa realidade é que são os verdadeiros culpados. E quando uma lei é feita, por exemplo, se pune o assassinato no Brasil e no mundo inteiro, não é para punir 200 milhões de brasileiros, são aqueles que infringem a lei. As exceções é que são contempladas dentro da lei. Então, nós queremos punir os doutrinadores, que abusam da sua liberdade de cátedra, que se imiscuem na liberdade e no poder das famílias de formar os seus filhos. Então, é isso que a gente coloca no nosso processo. E isso vai ser debatido longamente dentro da comissão. O seu projeto, inclusive, classifica como crime o assédio ideológico. Isso. É isso? O senhor poderia explicar melhor? Pois não, o assédio ideológico é caracterizado como crime, principalmente se ele constrange a criança ou o jovem que está recebendo a lição daquele professor. E o que é o assédio ideológico?
é você tentar impor o seu ponto de vista ao aluno, sem que necessariamente esse seja um ponto de vista dominante, não diria dominante, esqueça a palavra, um ponto de vista normal que as pessoas têm. Tipo assim, olha, o comunismo é o bom e o capitalismo é ruim. Aí o aluno disse, olha, eu não acho necessariamente isso, então vou botar na próxima, você botar diferente, você vai receber uma nota ruim. Pois não, professor? Veja bem, deputado. Até porque eu citei pessoalmente. Não é por isso. Aqui não é o parlamento, é um debate bastante livre e que é importante que a gente vá se manifestando até dentro da palavra do outro. Quando se deu notícia, se publicizou o seu projeto, eu escrevi um artigo contra o seu projeto. Aqui, num veículo que temos, eu sempre publico, que é na Carta Potiguar. Eu escrevi contra o seu projeto, porque, veja, primeiro que o senhor nomeia de assédio ideológico o que o senhor considera ser o trabalho de um suposto professor que, ao invés de pedagogo, educador, seria um doutrinador. Primeiro, é muito subjetiva essa avaliação, porque o que poderá ser nomeado de doutrinador, não é? No ato de um professor, o que pode ser nomeado de doutrinação, e ele de doutrinador, num trabalho que é feito com crianças, adolescentes, jovens, que são muitos, são diversos, vêm de diversas famílias, e que não são seres passivos. O senhor parece que concebe uma escola de seres passivos, que tem um professor doutrinador, sua palavra é uma lei indiscutível, e que os alunos estão ali passivamente. Essa escola não existe, deputado. Ela não existe. Aliás, essa escola de seres passivos é o que o pensamento conservador e que a ideologia bem gostaria que existisse. E ela não existe. Porque nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens são muito ativos, inquietos, curiosos e, de fato, o que o professor, todos nós que somos professores encontramos, são seres curiosos de saber. E a sua ideia de assédio ideológico, criminalizar o trabalho de professor, na verdade, ao invés de ser um dispositivo legal para criminalizar uma ação que seria indevida, na verdade, a sua ideia é uma ideia de cerceamento do trabalho da escola, que é o trabalho de uma instituição que, recebendo seres inquietos, curiosos, com a sede do saber, precisam ter ali professores que alimentem essa sede do saber. E o senhor faz uma fantasia do professor brasileiro. Me perdoe, mas esse professor não existe. Não há um professor na escola brasileira que diga ao aluno que ele deverá responder uma prova, isso tão antiquado, há professores que nem fazem mais provas. Eu posso lhe trazer, professor, alguns exemplos que você achar. E eu trarei outros milhões de exemplos de professores, e eu diria que são mais, que não estão obrigando o aluno a pensar como ele. Ótimo, o que a gente está trabalhando é a exceção, não é a regra, professor. Não é a regra. Eu espero que todos os professores, eu acredito que sim, a maioria deles não tem essa posição. Por isso que eu acho que o seu projeto está em descompasso com a sociedade brasileira. É a sua opinião. Não é a minha opinião, é a minha experiência de professor. Não, mas é a sua opinião, é evidente, mas claro a minha que opinião, é. Okay, o senhor não escreveu um artigo, não assinou, é a sua opinião. É a minha opinião, mas ela é uma opinião que não é apoiada em achismo. Eu tenho 30 anos de professor. Não, professor, calma. O senhor não queira ser o porta-voz da sociedade brasileira, o senhor não é. Peraí, professor. O deputado, mas não se trata disso. Não, eu estou dizendo que a sua opinião representa a sociedade. Não, veja, aqui já temos uma confusão. Porque eu estou explicando que, do ponto de vista empírico, não há esta escola. Basta ir nas escolas e basta estar na sala de aula. Quem está lá é inquieto. E do ponto de vista empírico, não temos esse professor doutrinador, um verdadeiro fascista que estaria dizendo que se o aluno não concorda com ele, ele será reprovado. Isso não existe nas nossas escolas. O senhor permite? Um minutinho, por gentileza. Não, mas eu preciso contraditar o professor Alípio dentro do princípio democrático. Você me desculpe só um minuto. Então, por favor. Professor Alípio, primeiro, eu acho que é importante que os nossos telespectadores tenham isso em mente. As nossas escolas e os professores alfabetizadores que são formados pelas academias, os estudos mostram isso, aí não é empírico, é técnico, tecnicamente está lá. 56% das nossas crianças na 4ª série do ensino fundamental tem nível 1 e 2, são analfabetos funcionais. Enquanto nós entupimos as nossas escolas de sociologia, de capoeira, nós não ensinamos português e matemática.
E por não ensinar português e matemática, a gente quer formar um cidadão sem sequer permitir que ele saiba a sua língua pátria. E é tão verdade isso, professor, que o Ministério da Educação publicou um primeiro estudo do BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que é um Frankenstein ideológico e é um retrocesso pedagógico. E eu estou dizendo isso baseado no recuo do Ministério da Educação, que publicou agora um segundo documento. Porque sequer em português ele prestava atenção na estrutura gramatical da língua pátria. Em geografia não se levava em consideração relevo, paisagem. E educação física se privilegiava no ensino fundamental gênero. E em história, professor, se abre mão de cronologia, de sincronia, e o mundo começou a partir do Brasil. E é tão verdade que o Ministério recuou, deu um freio de mão, puxou o carro. Sabe por quê, professor? Porque eu concordo com você, a maioria dos professores realmente são bem intencionados, mas o que ele recebe de ferramenta é um processo ideológico que está contido nos livros didáticos, só não enxerga quem não quer ler, porque quer repetir como mantra um bordão, certo? Que isso emburrece a palavra de ordem, é complicado, porque você repete até a exaustão e você termina perdendo o senso comum. E hoje a gente precisa discutir esse processo e não botar ele debaixo do tapete. E a lei é feita para as exceções, o senhor disse muito bem. Para as exceções, não é para a regra, não. A grande esmagadora maioria dos professores brasileiros não são doutrinadores. Não estão interessados em impor sua vontade. Mas existem vários que impõem sua vontade e colocam na prova. E quando o aluno faz da maneira diferente, porque tem uma outra visão do mundo, são reprovados, são assediados moralmente. Nós temos centenas de depoimentos nesse sentido, professor. Deputado. Eu vou ter o cuidado de pegar o seu e-mail para mandar para o senhor. Deputado Rogério, nós temos aqui a presença de um professor de ensino médio, que também é filósofo, né? Eu queria questioná-lo, professor Pablo, o senhor que ensina no ensino médio e que acompanha atentamente a vida nacional, a política, a economia, a realidade sociológica brasileira, eu queria que o senhor passasse um pouquinho dessa sua experiência. O senhor sente essa força verticalizada a partir de um governo, por exemplo, em que se impõe certos preceitos ideológicos e deixa de lado, como o deputado disse, algumas coisas basilares da educação nacional, da educação, do conhecimento universal para o nosso estudante? Olha, eu sou professor há quase 20 anos, né? E trabalho com ensino médio especificamente, eu acho que uns 15 anos já que eu trabalho com ensino médio. E assim, o que eu vejo é que existe uma visão, como o professor Alipe bem colocou, do professor, primeiro, uma visão como se o professor tivesse poder que ele não tem mais. O papel do professor na sala de aula mudou radicalmente. Hoje, por mais que os alunos tenham problemas, por exemplo, na formação de português, de letramento, eles estão todos conectados. A maioria dos alunos tem acesso à internet, eles assistem YouTube, eles discutem em redes sociais, eles têm acesso à informação. O aluno hoje é um sujeito muito mais ativo do que na época que eu comecei a dar aula, em 1999. Eu sinto essa transformação. Né? E não apenas na escola pública, eu sou professor do IFRN, mas também nas escolas estaduais. Eu tenho um trabalho de pesquisa, deputado, na Zona Norte, estudando professores, colhendo depoimento de gestores, professores e alunos da escola pública estadual. E a gente visitou várias escolas da Zona Norte. A realidade é completamente diversa dessa imagem que se tem. Eu lembro, às vezes, inclusive vendo o projeto, eu lembrei um pouco do professor do filme The Wall, do Pink Floyd, né? Aquele filme dos anos 80, né? Aquela coisa toda, eu pensei, meu Deus, né? Como era essa imagem, né? Mas a imagem que eu tive foi essa. Quer dizer, a gente não tem mais esse quadro, a gente tem uma relação muito mais horizontal dentro do processo. Em relação à questão do livro didático, também existe uma diferença em relação ao livro didático. O livro didático, ele não é usado passivamente pelos professores. Os professores interferem no livro didático. Né? O livro didático, ele muitas vezes, as pessoas pensam que a gente pega o livro didático e coloca o livro didático do jeito que ele está sendo. O professor tem uma relação dialética com o livro didático, usando um termo, né, digamos assim, hegeliano. Né? Ele, muitas vezes, não aceita determinadas posições do livro, ele questiona o livro. E os livros que são postos também são escolhidos pelos professores. Uma outra coisa importante que eu acho é o seguinte, a gente tem que entender que um aluno, ele não tem aula com um professor só,
a vida toda, né? Mesmo que, por exemplo, imaginemos que existam professores, que eu acho que é possível que exista professores que façam proselitismo político. São Talvez, exceções. são exceções. Talvez o termo que eu acho que poderia ser colocado é um proselitismo político, alguma coisa nesse sentido. Mas esses professores, eles são alguns professores, quer dizer, a maioria os alunos vão passar por outros professores, eles vão ter outras opiniões. A escola não está fora da sociedade. Existe pluralidade na escola. Você tem professores evangélicos, você tem professores marxistas, você tem professores liberais, você tem professores que defendem intervenção militar. Você tem isso na escola. Os alunos vão ter acesso a isso. Então, é muito complicado imaginar a escola como essa fábrica de soldados e tal. E eu me preocupo muito com isso, inclusive com o tipo de repercussão, muitas vezes, que essas discussões sobre assédio ideológico têm na sociedade, porque eu acho que isso cria uma situação que afasta um pouco a comunidade da escola. Porque a impressão que a gente tem, muitas vezes, vendo sites, como, por exemplo, aquele site do Escola Sem Partido, né? Eu tive a oportunidade de olhar, a impressão que você tem é que o professor é um inimigo da família, um inimigo da comunidade. É um sujeito que você tem que ter cuidado, então é alguém que você tem que fiscalizar, que você tem que vigiar, né? Quando todo o esforço pedagógico que a gente tem há muitos anos é de aproximar a comunidade da escola. A família, ela não tem que estar separada da escola, a família tem que estar dentro da escola. Ela tem que construir o processo junto com o professor. Então, o melhor remédio para esse caso específico, que aí a minha opinião, não seria, por exemplo, criminalizar a figura do professor, mas seria tentar... Do doutrinador. Não seria criminalizar essa figura, usar um termo, digamos assim, transformar isso num problema penal. Esse é um problema pedagógico, tem que ser discutido pedagogicamente e que ele se resolve com mais democracia dentro da escola. Ou seja, com um trabalho no sentido de você implementar medidas para que a escola seja mais democrática e que a comunidade participe da escola. O professor, ele não trabalha só, ele trabalha com o pai, ele trabalha com a mãe. E isso é que é o difícil. Porque... na medida em que você tem a criminalização de atos de professores, me parece você colocar aí um dispositivo legal de ingerência sobre a escola, o espaço da escola, que é ele que deve ter toda a autonomia de fazer sua própria administração, do ponto de vista didático, pedagógico, limitado ao currículo, de currículo. Limitado ao currículo. Não, veja, limitado ao currículo, mas veja, o currículo não é algo também tão fixo o currículo não é algo tão fixo e estabelecido de uma vez por todas que... Tem um plano que deve ser estabelecido no começo do ano. Do ponto de vista dos conteúdos, sim. Do ponto de vista dos conteúdos, nós professores temos aquilo que é a nossa liberdade acadêmica e eu posso, como professor, problematizar os temas mais variados, em perspectivas as mais variadas e poder algum pode impedir isso. Na verdade, eu volto a repetir o que eu disse em meu texto. Acho que no Brasil hoje nós temos um verdadeiro delírio conservador que está tentando convencer a sociedade brasileira que a partir do governo, dos governos Lula-Dilma, e olha que eu não sou petista, olha que eu me afastei do PT, sou crítico do PT, eu não estou aqui fazendo defesa do ponto de vista do governo, porque sou crítico dele, mas acho que há um delírio conservador no país, sim, que tenta fazer crer que a partir da hora que nós tivemos os governos Lula e Dilma, há uma conspiração no núcleo do poder para doutrinar a sociedade brasileira para uma presumida revolução bolivariana, socialista, marxista. Isso é uma tolice, isso é uma bobagem, isto é um delírio dos conservadores. Isso é a sua opinião, professor. Por que razão digo isso? Porque simplesmente não há nada nesse sentido sendo feito. Pelo contrário, a escola básica brasileira está devendo muito à sociedade brasileira em termos de qualidade e em termos de formação de cidadania, como o professor Marcos Guerra há pouco falava, que eu colaria o termo cidadania que ele usa, exatamente a formação de espíritos livres, indivíduos críticos. Porque a cidadania, para ser bem exercida, precisa ter indivíduos críticos. Que fantasma conservador é esse, deputado? De achar que nós temos um plano de um governo que teve e está ainda até aí, para promover uma doutrinação política na sociedade, que levaria à destruição da família, à destruição da sociedade. Isso não é só um delírio conservador, como é uma falsificação da realidade. A propósito, por exemplo, do tema de gênero. Eu sou um dos estudiosos desse tema no Brasil. Professor Alípio, eu queria pedir um minutinho. Tá. O senhor pode voltar a esse tema da questão do gênero, mas
questionar o professor Marcos Guerra, missão difícil, né, essa do professor, hoje em dia, mas professor Marcos Guerra, eu queria chamar o nosso intervalo e quando voltar, o senhor pode abordar o tema, inclusive sobre esse desafio que cai nos ombros do professor hoje, tá bom? Tá, eu quero voltar a falar do tema de gênero. Tá eu certo, preciso pessoal. falar que eu estou aqui Então, na Berlinda com 3. Tá certo. Daqui a pouquinho nós voltamos, então, o debate tá bom, não saia daí.